Fala, meus amigos da Acmos, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Eros Escobar, biomédico e palestrante, e aqui para mais uma aula do nosso cronograma de conteúdos, aqui em parceria com a Acmos. E nesse final de ano, estamos aqui gravando essa aula no mês de dezembro de 2021. Nesse final de ano, nós vamos trazer um assunto, um conteúdo um tanto diferente do que a gente está acostumado aí nas nossas aulas, que nós falamos sobre saúde, alimentação, consciência alimentar, suplementos, os produtos da Acmos, né? Então, hoje nós vamos trazer um tema diferente para vocês. Eu não vim aqui para falar nessa aula em específico, falar sobre alimentação, nem sobre saúde, nem nada, mas eu vim falar sobre um tema que vai ajudar bastante você que está ouvindo essa aula a se organizar melhor e a ter uma melhor produtividade dentro da sua atividade Acmos e no seu dia a dia, na sua vida como um todo também, aí nesse próximo ano de 2022. Então fica bem atento a essa aula, porque é um conteúdo super interessante, muito importante, que vai te ajudar bastante, que é sobre a organização de tempo. Como que você pode organizar o seu tempo para que você possa ser uma pessoa mais produtiva e, por consequência, então, você obter mais resultado no seu dia a dia, na sua vida e principalmente no seu negócio Acmos. Legal? Então, eu vou te dar aqui nessa aula 6 dicas. Nós vamos conversar sobre 6 principais princípios da organização de tempo que vai fazer você ter uma vida, construir uma vida livre, de liberdade total, ok? Tanto é que eu gosto, na verdade eu falo organização de tempo, mas eu gosto mesmo de chamar essa aula, essa palestra, na verdade é uma palestra que eu faço sobre isso, né? Eu gosto de chamar de liberdade de tempo. Por que liberdade? A palavra liberdade, ela já traz uma energia diferente, uma energia de você ser livre, de realmente você não deixar o tempo te limitar para nada, você não ser dependente e escravo do tempo, o que nós vemos muitas pessoas sendo aí fora. Às vezes tem pessoas que têm grandes impérios financeiros, empresas gigantescas, mas acabam sendo prisioneiras desse trabalho ou prisioneiras do tempo dela, ou ela é obrigada a entrar num horário, sair outro horário, enfim, ela fica uma prisioneira do tempo. Ela tem liberdade financeira, muitas vezes ela até constrói uma liberdade de saúde, mas ela fica prisioneira do tempo. Então, por isso que eu gosto de chamar liberdade de tempo, e nós vamos conversar sobre isso hoje, legal? Essa vai ser um formato diferente dessa aula também, porque eu não vou colocar aqui para vocês material, telas, slides para vocês irem acompanhando, vai ser diretamente aqui comigo, então presta bem atenção, mas pega seu papel e sua caneta na mão, porque eu garanto para você que eu vou dar dicas valiosas para você aqui hoje, e eu quero que você anote tudo para poder melhorar os seus resultados e transformar aí a sua vida, tá bom? Então vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje, falando sobre liberdade de tempo. E para isso, antes de mais nada, a gente precisa colocar alguns conceitos para vocês poderem entender realmente o que é esse negócio de tempo. Como que eu posso administrar melhor o meu tempo para eu me tornar livre e ainda assim ser mais produtivo. Então, olha só, existe uma música que eu gosto bastante, não sei se você já ouviu falar, que a música chama A Sua Vida é a Sua Mensagem. E essa música traz uma mensagem bem interessante, tem um trechinho dela que diz assim: esqueça o dinheiro só por um momento. Se ele não existisse, o que você faria com o seu tempo? Para pensar nesse trecho dessa música. Olha que reflexão profunda e interessante, né? Às vezes as pessoas não param para pensar nisso porque estão tão focadas no dinheiro, estão tão focadas em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro, e acabam dentro desse processo ficando escrava de outras coisas, inclusive do próprio tempo. E aí não entendem que, na verdade, o maior ativo que nós temos na nossa vida não é o dinheiro, e sim o tempo. Às vezes eu pergunto, nas minhas palestras eu pergunto assim: responde para mim, tempo é? E aí eu dei essa pausa de propósito para você pensar aí. E qual foi a primeira resposta que veio na sua cabeça? Tempo é?
E a maioria das pessoas vem com aquele pré-conceito cultural que foi criado. Tempo é dinheiro. E, na verdade, tempo é dinheiro só para pessoas pequenas, só para as pessoas medíocres. Porque tempo é vida. Quando você joga tempo fora, você está jogando vida no lixo. Porque dinheiro é uma coisa que você recupera, que você faz no dinheiro novo, que você reconquista, que você ganha, perde, ganha de novo. Mas tempo não. Tempo é uma coisa que você jogou fora, acabou, não tem mais volta, não adianta. Então o maior ativo da nossa vida é o tempo. Então se a gente não aprender e não entender a como cuidar bem do seu tempo, você vai viver um eterno ciclo de aprisionamento, igual a corrida dos ratos. Sabe o ratinho que fica correndo lá naquela roda lá? Ele corre e não sai do lugar. Justamente por isso, porque ele não tem domínio sobre o tempo, ele não tem controle. E aí as pessoas acabam vivendo a vida inteira delas e jogando fora as coisas mais preciosas da vida por não aproveitar justamente o tempo. Olha só que interessante isso. Você acredita que o lugar mais cheio de sonhos é um lugar chamado cemitério? É verdade, é isso mesmo. Olha só, é forte o que eu estou falando, mas o lugar mais cheio de sonhos é um lugar chamado cemitério. Por que isso? Porque as pessoas morrem muitas vezes e não realizam os seus sonhos. Morrem cheias de sonhos, mas sempre com as mesmas desculpas. Eu não tive tempo para fazer, eu não tive oportunidade. Na verdade não, elas estavam prisioneiras por um conceito pré-criado e que elas compraram aquilo para a vida delas e viveram a mesma corrida dos ratos que a maioria das pessoas vivem. Tá? Então, para que você aprenda essas dicas que eu vou passar valiosas para você aqui hoje e para que você não caia nessa mesma corrida dos ratos, eu quero que você preste bem atenção. Olha só o exemplo que eu vou te dar agora. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Imagina a seguinte situação. Imagina que existe um banco e você é cliente desse banco. E cada manhã, cada dia que amanhece, esse banco ele deposita na sua conta uma quantia de R$ 86.400 a cada dia. Eu não estou falando por semana, por mês, não, eu estou falando por dia. O banco te deposita R$ 86.400. Porém, esse banco ele tem uma regra irrefutável e intransferível. Esses R$ 86.400, você tem que obrigatoriamente gastar ele. E ele não é cumulativo. Se você não gastar no final do dia, se você não gastar os R$ 86.400, ele não se acumula. No final do dia, o banco tira todo o que restou do dinheiro da sua conta. Obviamente que no dia seguinte você vai ter mais R$ 86.400, mas não é cumulativo. Gaste o que gastar, o que sobra vai embora. Eu te pergunto, o que você faria com esses R$ 86.400 por dia? Será que você daria um jeito? Será que você organizaria a sua vida de tal forma que você gastasse da melhor forma possível esses R$ 86.400? Com certeza você deve estar falando, é claro, né? Se não vai acumular e se eu vou ter isso todo dia, eu gastaria da melhor forma possível. Independente do que você vai fazer, se você vai comprar coisas, se você vai doar, se você vai, enfim, não interessa. Mas você daria um jeito de gastar isso da melhor forma, porque você sabe que quando encerrar o dia, o banco vai tirar da sua conta o que sobrar. É verdade ou não é? Pois bem, eu vou te dizer, esse banco ele já existe e é o banco do tempo. É o banco do tempo. Porque você não sabe mais, a cada dia que começa, esse banco do tempo, ele deposita 86.400 segundos na sua vida e na vida de todos nós. Só que, se você não gastar esses 86.400 segundos, não acumula. Ele vai ser jogado fora, ele vai ser jogado no lixo. E aí a pergunta é, e você? Tem gastado os seus 86.400 segundos como? O quão proveitoso, o quão divertido e o quão produtivo tem sido os seus 86.400 segundos?
Só que muita gente faz o quê? Muita gente acaba não aproveitando, não gastando isso da melhor forma, porque a pessoa vira e fala assim, amanhã vai ter de novo, amanhã tem mais, amanhã tem mais e amanhã tem mais. E aí a pessoa passa a vida inteira nesse amanhã eu faço, amanhã eu aproveito, amanhã eu faço isso, amanhã eu produzo, amanhã eu ajudo alguém, amanhã, e ela passa a vida inteira e aí morre e chega lá no cemitério cheia de sonhos porque não aproveitou o dia, os 86.400 segundos que ela tem de agora, e fica esperando o que vem de amanhã, os 86.400 segundos de amanhã. Então, se você não usar o seu saldo, quem perde é unicamente você. Você não tem como voltar atrás. Não existe crédito para o dia seguinte, não existe acúmulo. Portanto, você deve viver o presente com o saldo que você tem. E isso é um conceito que muitas pessoas ainda hoje não conseguem compreender. Não é à toa que existe hoje em dia a maioria das pessoas elas sofrem ou de estados de depressão ou de estados de ansiedade. Porque a depressão é aquelas pessoas que ficam vivendo os 86.400 segundos que elas podiam ter aproveitado e não aproveitaram e deixaram jogar fora. Ou seja, o que nós conhecemos como passado. E a ansiedade nada mais é do que as pessoas que ficam pensando nos 86.400 segundos que vão ser creditados amanhã. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Só que ela não está olhando que ela tem 86.400 segundos para gastar agora e ela não está gastando. Ela não está sabendo gastar. Então ela não está sabendo gastar o de hoje. Você acha que ela vai saber gastar o de amanhã? Não vai. Então as pessoas vivem na depressão ou na ansiedade e esquecem de viver o agora. Esquecem de dar o seu máximo a cada dia. E isso é um dos principais, é um dos princípios da administração de tempo, para que você possa ser uma pessoa altamente produtiva. É viver o agora. E a gente vai falar disso, mais sobre isso já já. Só que aí agora eu quero que você pegue o seu papel e a sua caneta, o seu caderno aí, e você faça as anotações que eu vou te falar, tá bom? Eu quero que você dê uma nota para algumas áreas da sua vida. Então, você vai escrever aí, que nota que você dá para o seu tempo de dedicação em cada uma dessas áreas. Na área da cultura, como que você investe o seu tempo na sua cultura, no seu aprendizado, no desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento de si para si mesmo, em ser uma pessoa melhor? Como que você está investindo o seu tempo nisso? Dá uma nota aí de 0 a 10. No seu lado emocional, como é que está a gestão das suas emoções? Quanto tempo você dedica para gerir as suas emoções, para entender os seus sentimentos, para entender como que você está gerindo essas emoções que tanto impactam, inclusive na sua saúde, como a gente já falou bastante em outras aulas. No seu lado espiritual, quanto tempo você tem dedicado para a sua evolução espiritual? Quanto tempo você tem dedicado para o seu lado social, né? Para o seu relacionamento com as pessoas, o seu networking, os seus amigos, os seus familiares? Quanto tempo que você tem dedicado para esse lado social? Quanto tempo você tem dedicado para a sua família mais próxima, aquela que mora dentro da sua casa, os seus pais, os seus irmãos? Quanto tempo você tem se dedicado para eles integralmente? E não se dedicado, às vezes a família senta lá para almoçar junto e cada um fica no celular falando com quem nem está ali do lado. Não é isso que eu estou falando. Isso, almoçar junto não necessariamente é estar perto, dedicando tempo à sua família. Mas quanto tempo de verdade você tem se dedicado? E para o seu lado profissional, quanto tempo você tem dedicado verdadeiramente com 100% do seu foco para a sua profissão? Você que está me ouvindo provavelmente, com certeza, é um consultor Acmos, no qual tem o desejo de crescer na Acmos, de conquistar novos patamares no plano de carreira. Então, quanto tempo verdadeiramente você tem se dedicado à atividade da Acmos, né? Quanto tempo você tem se dedicado à sua administração financeira, a cuidar e a zelar do seu dinheiro, a programar a sua vida financeira, para onde vai o investimento, quanto que você vai investir em si mesmo, quanto que você vai utilizar para pagar suas contas, quanto que você vai doar, quanto tempo você tem se doado para administrar suas finanças. E a sua saúde,
O tanto que a gente fala aqui sobre saúde, sobre consciência de saúde, quanto de tempo você tem dedicado. Dá uma nota aí de 0 a 10. Quanto de tempo você tem dedicado para cuidar da única casa que você tem para morar para o resto da sua vida, que é o seu corpo. Quanto tempo você tem dedicado? Por que eu quero que você faça isso? Que você dê uma nota de 0 a 10 para cada um desses itens. Que é justamente para você poder visualizar. A visualização que é o grande segredo. Você visualiza como que você tem se dedicado para cada uma dessas áreas da sua vida. E aí você pode estar se perguntando assim, Eros, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para me dedicar a tudo isso, para colocar foco em tudo isso. É justamente aí que eu quero falar com você, que eu quero que você entenda que sim, você tem tempo. Você tem tempo porque Deus deu 24 horas para cada um de nós, para todas as pessoas, para os 7 bilhões de habitantes do nosso planeta. Todos eles têm 24 horas no seu dia. A diferença está no que algumas pessoas focam e no que outras pessoas focam, no que aonde você está colocando a sua energia do seu tempo e outras pessoas. Então todos nós temos 24 horas. Em média, 8 horas é destinada para o seu sustento, para o seu trabalho, para você poder ganhar dinheiro para a sobrevivência, para a sua sobrevivência. As outras 8 horas são destinadas para o seu descanso, para que você possa descansar o seu corpo e sua mente para poder seguir, vivendo e trabalhando e fazendo o que tem que ser feito. Nosso corpo precisa de descanso. O que define quem é bem sucedido de quem não é bem sucedido é o que você faz com as últimas 8 horas que te restam. Porque 8 horas você trabalha, 8 horas você descansa. E o que define se você é uma pessoa bem-sucedida ou não é o que você faz com as últimas 8 horas. Acredita que tem pessoas que passam as últimas 8 horas não fazendo nada de produtivo para nenhuma dessas áreas que nós citamos aqui e na qual você deu nota? Então, se você já trabalha as suas 8 horas para a sua sobrevivência, se você já descansa as suas 8 horas para recuperar bem o seu corpo e a sua mente, as últimas 8 horas está na sua mão a decisão de escolher aonde você está precisando focar e de dividir o seu tempo de forma que você consiga focar em todas essas áreas da sua vida. Em 8 horas você consegue sim focar em estudar mais para ser uma pessoa melhor, e consegue focar em gerir, em estar sozinho consigo mesmo para gerenciar e entender melhor as suas emoções. Você consegue destinar para fazer uma oração, para fazer uma meditação, para estar no ambiente onde a sua crença, a sua fé quer te levar. Você consegue sim, nessas últimas 8 horas, se dedicar a fazer uma ligação para um amigo no qual você não fala faz tempo, ou ali para fazer um passeio no parque com um amigo que você gosta de estar junto. Você consegue dedicar para sua família, de fazer uma refeição, de assistir um filme junto, de bater um papo sem a interferência externa de celulares e de outras coisas, se dedicar à sua família. E você consegue também melhorar o seu profissional, você consegue estudar aquilo que a sua profissão exige para que você possa ser melhor, para que você possa produzir mais na sua profissão, ou até mesmo fazer horas extras de trabalho, de produtividade, para que você possa crescer e alavancar o seu negócio de uma maneira mais rápida. Você consegue administrar melhor o seu lado financeiro nessas 8 horas e também cuidar da sua saúde, pensar na sua alimentação, o que eu vou comer de saudável, programar sua alimentação, programar sua atividade física, fazer uma atividade física, que tem muita gente que fala que não tem tempo. Então você tem tempo. Talvez você não consiga incluir tudo isso dentro de um único dia, mas aí você consegue fazer uma administração, uma agenda para que você consiga colocar tudo isso. Então é isso que eu quero mostrar para você, que todos nós temos tempo. O que você não tem quando você reclama que não tem tempo, na verdade o que você não tem é foco e administração de tempo, organização suficiente para poder ser livre e fazer tudo o que tem que fazer na sua vida, tá? Então é isso que eu quero te mostrar. E o que é esse tal de tempo, então? Como que é esse negócio? Como é que funciona esse tempo? O tempo passa e o tempo não é uma coisa tangível, material, que a gente consegue tocar, que a gente consegue ver. A gente só tem a percepção do tempo.
E é através dessa percepção do tempo que tudo na nossa vida acontece. Na verdade, o tempo ele é uma ilusão. O tempo ele não existe de fato, de forma tangível, de forma material. O tempo ele é um plano dimensional, ele é uma ilusão. Nós temos a percepção da passagem do tempo, mas ele não é tangível. Ele é apenas uma dimensão. Tanto é que eu quero mostrar para você aqui que nós seres humanos que vivemos em 3 dimensões, num plano tridimensional, a gente tem a percepção dessa passagem do tempo como? Através do dia e da noite, né? O dia clareia o dia, vai passando, vai anoitecendo, aí anoitece, clareia de novo o dia, e é através desse ciclo do sol é que nós temos a percepção da passagem do tempo, ok? É isso que a gente tem. Porém, o que acontece? Nós vivemos num plano de 3 dimensões. 3 dimensões. Só que o tempo, ele não se encaixa dentro das 3 dimensões. O tempo, ele é uma dimensão além das 3 dimensões. Ele é a 4ª dimensão. Então a percepção que nós temos, nós humanos, vivendo aqui na Terra, temos de tempo, é de uma linha linear, onde você tem passado, presente e futuro. Passado é o que já foi, presente é o que está acontecendo agora e futuro é o que vai vir a acontecer, certo? Essa é a percepção que nós temos. Porém, essa percepção, ela é, como o próprio nome diz, apenas uma percepção. Você já ouviu dizer, eu não quero entrar aqui em méritos religiosos e espirituais, nada disso, é só um conceito técnico para você poder compreender bem o que é o tempo. Você já ouviu dizer que Deus é onipresente? O que é onipresente? Ele está em todos os lugares. Onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo e ele pode tudo. Da onde vem esse conceito? Esse conceito vem do tempo vertical, porque o tempo do homem ele é linear, como eu falei, é uma linha reta, onde tem passado, presente e futuro. E o tempo de Deus, essa onisciência, onipresença, ela é um tempo vertical, onde vem aqui, ó, o tempo vertical. Você está vendo aqui a minha mão, ó? É um tempo vertical, ou seja, em qualquer lugar aonde esse ser onipresente estiver, ele está no presente. Por isso que chama onipresente, porque ele está no presente a todo momento, em todo tempo, aonde ele estiver, ele está no presente. Então imagina, se você, que é um tempo horizontal, está lá no passado, e você vem um tempo vertical aqui, ele está presente naquele momento, no que você percebe como passado. Se você está no presente, essa força vertical vem aqui, ela está presente no seu presente. E no futuro a mesma coisa. Então isso pode parecer um pouco complexo de poder compreender, e na verdade é mesmo. E eu não quero que você fique se atendo aqui a esse conceito, mas é só para você poder compreender o poder do agora, o poder do momento presente, para que a gente pare de viver no passado e pare de viver no futuro. A gente precisa aprender a viver o agora. Quando você vive o agora, você tem total poder e controle sobre o seu tempo que está passando, porque você está no presente, você está focado no que está acontecendo agora. Como o tempo não existe, se você fica focado no que nós conhecemos como passado ou o que nós conhecemos como futuro, você está focando a sua atenção em algo ilusório, em algo que não existe. Dá para entender isso? E aí você está jogando a sua vida fora. Então é isso que eu queria passar para você, o poder do momento. É importante, aí você fala assim, tá bom, Eros, você está falando isso daí, isso é muito bonito na teoria, mas e os meus objetivos que eu tenho a conquistar? Eu não vou planejar o meu futuro, eu vou simplesmente, como diz uma música aí, né, deixa a vida me levar, vida leva eu, e o meu futuro? E as coisas que eu quero conquistar? E a minha vida financeira, eu não vou programar, não vou planejar? Sim, é claro que sim. É claro que você tem que ter objetivos a conquistar e é claro que você precisa ter planejamento. Mas esses objetivos, eles devem ser uma projeção. Presta atenção no que eu vou falar, escreve essa frase. Os seus objetivos, eles têm que ser uma projeção que é escrita, construída e realizada no agora. No agora. Então você está fazendo um planejamento da sua vida, mas você está presente no agora.
O problema são as pessoas que planejam a vida para viver aquela vida e esquece de viver o agora, esquece de plantar. Ela só está planejando, ela só está tendo a expressão de um desejo. Ela está expressando um desejo que ela tem de conquistar algo, de ter um objetivo no futuro, mas ela não está plantando no agora. O plantio é agora, a colheita é lá na frente. Ok? Então é isso que a pessoa precisa entender. Viver cada etapa da construção como se já tivesse realizado. Quando você planta uma semente, vou dar um exemplo, você planta uma semente de batata. Você planta uma semente de batata. Quando você tem claro que a semente é de batata e que você quer colher batata amanhã, você planta a semente e você já sabe do que vem se realizar. Você já sabe qual é o futuro. O que nós conhecemos como futuro, você já sabe, porque você conhece a semente. Agora, quando você não sabe, não tem a visão clara do que vai acontecer, do futuro, você vai plantar uma semente e você fala, eu acho que é de batata. Mas aí você não tem clareza do que você está plantando, aí você não tem clareza do que você vem colher depois também. Então, olha só isso, anota o que eu vou falar para você agora. Quem vive no futuro nunca vai enxergar que já chegou. Quem vive no futuro nunca vai enxergar que já chegou, porque a pessoa ela fica sempre buscando algo, buscando, e muitas vezes ela chega onde ela quer, só que ela não enxerga, porque ela sempre acha que é amanhã, ela sempre acha que é a semana que vem, ela sempre acha que o ano que vem, né? E principalmente nessa época do ano, nós estamos aqui gravando no mês de dezembro de 2021, eu não sei se você vai estar assistindo em dezembro, se você vai estar assistindo em janeiro, ou você vai estar assistindo até mais pra frente, mas independente serve. Tem muita gente que nessa época de fim de ano, fim e início de ano, entra nessa reflexão de no ano que vem eu vou fazer, no ano que vem eu vou mudar, no ano que vem isso, no ano que vem aquilo. E aí as coisas passam e a pessoa só fica lá no ano que vem. Mas o ano que vem também vai ter ano que vem, que é 2023. Em 2023 também vai ter ano que vem, que é 2024. E aí a sua vida passa. Então quem vive no futuro nunca vai enxergar que já chegou, que o futuro já chegou, é aqui e agora. Quem vive no passado sempre acha que nunca vai chegar. As pessoas depressivas, elas têm essa sensação que nunca vão chegar, porque o presente nunca é bom o suficiente para ela. Porque bom era o passado, ela fica lamentando o passado. Então quem vive no passado sempre acha que nunca vai chegar. Olha só isso. Agora, quem vive o presente está no momento certo, pois você se torna esse momento. Quem vive no presente está no momento certo sempre, porque você se torna esse momento aqui. Então quando você está vivendo o presente verdadeiramente, você está de corpo, mente e alma no que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, nesta aula, você que está me ouvindo aqui, tem muita gente que está pensando assim, nossa, já passou aqui, será que vai demorar para terminar essa aula e tal? Ou tem gente que eu estou falando aqui e ela está só escutando, mas não está ouvindo, porque a cabeça dela está no que está acontecendo na casa dela, no que vai acontecer daqui a pouco, no que ela tem que fazer depois que terminar aqui a aula. E aí ela está escutando, mas não está ouvindo, não está entrando nada, porque ela está no futuro. E tem gente que está me ouvindo e está no passado, está pensando no que aconteceu ontem, está pensando, ai meu Deus, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Do mesmo jeito está só escutando, mas não está ouvindo. Quem é que está me ouvindo verdadeiramente? Quem está 100% focado aqui no que eu estou falando. Quem está de corpo, mente e alma aqui nessa aula. Tá? Então a prática, o caminho, ele existe apenas no presente. Esquece passado e esquece futuro. Esse é realmente a primeira dica que eu quero dar para você. A primeira grande dica que eu quero dar para você. Viver o presente e o agora. Quando você tem clareza da semente que você constrói hoje, você tem muito mais produtividade. Então, imagine o seguinte, você aí da Acmos, quando você está atendendo um cliente, você está construindo, você está plantando uma semente agora, hoje, para colher muito mais produtividade. Só que tem gente que está tão focada
se vai crescer no plano de carreira. Ai meu Deus, será que quando que eu vou me tornar diamante? Quando que eu vou me tornar isso, aquilo? E ela esquece que ela precisa plantar aqui e agora para poder chegar lá, entendeu? Então esse é a primeira principal dica, tá? Então aí tem outras coisas também que as pessoas elas confundem, que é o quê? Só um momentinho aqui. Só um momentinho aqui, pessoal, que deu uma travada aqui. Estou reiniciando aqui o programa. Então vamos lá, pessoal, me desculpa aqui, deu uma pequena travada aqui no meu computador, mas já organizei aqui, já consertei e vamos continuar aqui então onde a gente estava, né? Então, você entendendo o poder do agora. Agora, existe um certo engano que as pessoas acabam cometendo sobre administração de tempo, organização de tempo, que é a diferença entre tempo livre, tempo ocioso e desperdício de tempo. E eu quero trazer esse conceito para você, anota aí para você poder entender bem a diferença entre eles. Tempo livre, tempo ocioso e desperdício de tempo. Você sabe qual que é a diferença entre eles? Então vamos lá, primeira coisa, tempo livre. Tem muita gente que condena as pessoas terem tempo livre porque fala que a pessoa não está produzindo. Mas o tempo livre, ele é super importante, porque é aquele tempo onde a gente tem para destinar para nós mesmos, para os nossos hobbies, para as coisas que te fazem bem, para a sua diversão, para a sua família, para o descanso, tudo isso é tempo livre. Já o tempo ocioso, ele não é o tempo, o ócio, tem muitas pessoas que remetem o ócio à vagabundagem, a pessoa que não faz nada. E tá errado isso, pessoal. O ócio, ele é o tempo, ele é aquele tempo que você vai destinar para a sua evolução, para o seu conhecimento. O tempo ocioso é aquele tempo onde você faz reflexões, onde você pensa, onde você faz uma leitura que vai melhorar o seu entendimento sobre algum assunto, onde você faz o seu planejamento, o planejamento das suas ações, o planejamento do seu trabalho, o planejamento do seu negócio da Acmos, o planejamento da sua equipe, da estruturação do seu negócio, onde você pensa no seu negócio, onde vem os insights, onde vem as ideias, tá? Ou até mesmo uma pausa estratégica, é o que eu chamo de descanso cognitivo. Às vezes as pessoas entram num momento de trabalho duro, da pessoa tá lá produzindo, não descansa um segundo, e aí chega um momento que ela até tem energia para aquilo, ela até tem energia para continuar, mas a mente dela já está cansada de tanto foco, então ela precisa de um momento que é a pausa estratégica, é o descanso cognitivo, e esse momento ele pode ser 5 minutos, onde você vai dar uma pausa ali para sua mente, vai fazer alguma coisa, vai beber uma água, vai dar uma respirar um ar puro e tal. Respirou, teve esse descanso cognitivo, você volta com muito mais foco, muito mais concentração para você continuar desempenhando. Então essas coisas é o tempo ocioso. Então cuidado para não confundir tempo ocioso também com desperdício de tempo. Esse sim é um ladrão de tempo. Esse sim é o vilão que rouba tempo, que joga o nosso tempo e consequentemente a nossa vida no lixo. Tá? Esse sim, que o desperdício de tempo é aquele tempo que não é produtivo para absolutamente nada na sua vida. É aquele tempo que você perde nas redes sociais à toa, só vendo a vida dos outros. É aquele tempo que você perde na televisão, na frente da televisão, assistindo lixo para sua mente, coisas que não agregam em nada na sua mente. É aquele tempo que você perde no telefone,
com telefonemas inúteis ou no WhatsApp falando com gente que não vai agregar em nada na sua vida. Tem pessoas que mandam oi, tudo bem no WhatsApp e se você não responde oi, tudo bem, a pessoa não fala o que ela quer. Então é muito mais fácil, oi, tudo bem, bom dia, eu quero isso, isso e isso. Pronto, você já está otimizando o seu tempo. Não, a pessoa te manda, oi, tudo bem? Aí você responde, tudo bem, e você? Aí a pessoa responde, bom dia, bom dia. Então, você está podendo falar agora? Pô, se eu estou respondendo no WhatsApp, já fala, entendeu? Então são essas coisas que são pequenos detalhes, mas que vão desperdiçando, vão drenando a energia, a nossa energia, e a gente vai desperdiçando tempo, tá? Então tem várias coisas aí que são desperdício de tempo, e eu quero que você defina muito bem e entenda a diferença entre tempo livre, tempo ocioso e desperdício de tempo, para que você possa monitorar bem isso, como é isso dentro da sua vida, ok? Agora, eu quero falar com você agora sobre o poder do foco. Então a gente já falou sobre o poder do agora, o poder do momento, ok? Primeiro ponto. Agora eu quero falar sobre o poder do foco. A gente já falou sobre foco também, mas eu quero especificar agora, focar no foco. É isso mesmo que eu quero falar. Então, para você poder entender o que é foco, olha só, eu não sei se você já ouviu falar sobre essa experiência, ou se você sabe disso, mas se você pegar uma lupa, uma folha de papel, e mirar a lupa no sol, fazer com que o sol ele irradie diretamente na lupa e você ficar com essa lupa ali naquela folha de papel por um tempo, a folha de papel pega fogo. Olha só que interessante isso. Por que isso acontece? Porque a luz do sol, ela vem, os raios solares, quando eles penetram na atmosfera da Terra, eles se aquecem e é por isso que a gente recebe o calor. Quando você pega uma lupa, a lupa o que é? Ela aumenta o foco de um determinado ponto, certo? O que a lupa faz? Quando você precisa ler, uma pessoa que precisa ler uma letra miudinha, ela põe a lupa e amplia a letra, ou seja, amplia o foco daquele determinado ponto. Então quando você põe a lupa e os raios solares incidindo ali diretamente na folha de papel, passado por um tempo, aquele calor ele é tão amplificado pelo foco, porque está focado em um único ponto, que ele queima a folha, ok? Então existe um conceito aí que o Paulo Vieira diz assim, através do livro O Poder do Hábito, ele diz assim: foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder e gerar transformações ao concentrar-se em um único ponto a cada momento. Foco é aproveitar a energia disponível e concentrá-la em um único ponto e assim produzir energia suficiente para que haja transformação. Não que não houvesse energia antes, mas ela não estava concentrada em um único ponto. Então o Sol existe, todos nós temos aí o Sol, os raios solares penetram todos os dias na atmosfera da Terra. Só que essa energia ela é dispersa para vários pontos. Quando você concentra essa grande energia em um único ponto, que é o que a gente faz com a lupa, ela queima o papel. Ou seja, o que acontece? Você está focando, você está dando foco para aumentar essa energia, concentrar ela em um único ponto e você então causar uma transformação naquele momento, naquilo no qual você colocou foco. Então olha só, foco é, portanto, a capacidade humana de concentrar as suas energias em um único ponto com força suficiente para produzir mudança e realizações. Ou seja, quando você foca em um único ponto por vez, tá? Por vez, não significa que você vai colocar foco, por exemplo, na sua área profissional, que você não pode ter foco em nenhuma outra área, mas é um foco por vez. Então, enquanto você está focando na sua área profissional, é 100% do foco ali. Quando você for focar na sua família, você tem que pôr 100% do seu foco na sua família. Esse é o poder do foco, para que daí você possa causar mudança, para que você possa causar transformação naquela área em que você está focando naquele momento. Deu para entender isso? Isso é o poder do foco, tá? Então quando você coloca foco em alguma coisa, você está colocando nitidez, clareza e consistência. Olha só, quando você pega uma câmera, o seu celular, você vai tirar uma foto.
Quando você tira uma foto, quando a sua câmera tira a foto embaçada, ou seja, está sem nitidez, significa que ela está sem foco. Você fala, desfocou, não focou a câmera, a lente da câmera, né? Ou seja, não está claro aquilo que você está vendo. Se você colocar, acredita no que eu vou te falar, se você colocar a lupa debaixo do sol, como eu falei na experiência, na folha de papel, só que se você não deixar ela parada, olha aqui a minha mão, se você não deixar ela parada aqui, a folha não vai queimar. Se você ficar fazendo esse movimento aqui, ó, com a lupa, se você ficar movimentando ela de um lado para o outro, por mais que ela está ampliando o calor que vem dos raios solares, ela não vai queimar a folha, porque você não está focando em um único ponto, você não está colocando foco. Então isso é o poder do foco, é a consistência. Quando você está desenvolvendo o seu negócio da Acmos, tem muitas pessoas que têm outros trabalhos. Às vezes a pessoa tem um emprego tradicional, um emprego convencional, e ela desenvolve o negócio da Acmos em horas que ela não está naquele trabalho. Lembra lá das outras 8 horas? 8 horas você dedica para o seu emprego. 8 horas você descansa e as outras 8 horas você dedica para a Acmos. Um exemplo só aqui, tá? Então, tem pessoas que fazem esse negócio em tempo parcial. Tem pessoas que fazem esse negócio 2 horas por dia. Tem pessoas que fazem até menos de 2 horas. Mas, se você não colocar 100% de foco nessas 2 horas que você desenvolve o negócio da Acmos, você não vai ter resultado. Assim como o inverso é verdadeiro. Você acredita que tem pessoas que destinam apenas 2 horas para fazer o negócio da Acmos, mas elas colocam tanto foco nessas apenas 2 horas que ela está desenvolvendo, que ela tem muito mais resultado do que pessoas que às vezes trabalham única e exclusivamente com a Acmos, fazem só o negócio da Acmos, não tem nenhum outro trabalho, nenhum outro emprego, nenhum outro tipo de negócio, então elas têm lá o dia inteiro para fazer, só que por ter o dia inteiro elas não colocam foco, e aí acabam que não tem o mesmo resultado que às vezes outra pessoa que trabalha só 2 horas com o negócio da Acmos, ela tem, porque ela foca no negócio, ela foca 100% da energia dela naquele momento para desenvolver o negócio. Então isso é ter nitidez, ter clareza e consistência ao fazer aquilo que se propõe a fazer naquele momento. E isso serve para todas as áreas da sua vida também. Deu para entender isso? Então, em que eu coloco o meu foco? Você que tem que colocar o seu foco naquilo que você acredita, numa vida abundante, naquilo que você quer transformar na sua vida. E não precisa ser apenas uma área, é naquilo que você quer transformar e você esteja 100% presente com foco naquele momento que você está fazendo o que você quer transformar. Se é no seu trabalho, na sua atividade da Acmos, foque 100% de atenção. Se é na sua família, foque 100% de atenção naquele momento que você está dedicando para a família. Se é para o seu social, foque 100% de atenção naquele momento que você está destinando para a sua vida social. Se é o seu lado espiritual, foque 100% da sua atenção para o seu lado espiritual naquele momento que você se dedica a isso. Deu para entender? Por isso que o foco, ele é o oposto da distração. Quando você tem a maior parte do seu tempo nas distrações, você não vai ser uma pessoa focada em nada. Você vai ficar se distraindo. Tá? Então, é importante você ter esse discernimento. Porque tem gente, pessoal, olha só isso, tem gente que não dá certo na vida porque está muito disperso. Ou seja, ela trabalha muito, mas sem foco nenhum. Já viram pessoas que falam assim, nossa, eu tô cansado, hoje eu trabalhei demais, mas chega no final do dia e não produziu nada. Trabalho é uma coisa, produzir é outra coisa. Tem gente que trabalha demais, se ocupa demais, mas sem foco nenhum. E aí sem foco você não produz. O resultado é cansaço, descrença e desistência. As pessoas ficam descrentes que vão conseguir o resultado e desistem, acabam desistindo. Por quê? Elas falam assim, eu não quero trabalhar tanto assim na minha vida para não conseguir nada. Mas não é isso. Ela está trabalhando muito, produzindo pouco e sem foco nenhum. Então quando você coloca o foco no ponto certo, as coisas acontecem, tá? Então, aonde que eu devo colocar meu foco? Aonde que eu devo colocar meu foco?
para resolver dois tipos de foco. Olha só, dois tipos de foco que você pode colocar. Para resolver problemas e limitações e o outro foco para conquistar sonhos e metas. Tá? Então, foco número 1, problemas e limitações. O que é isso? É o foco naquelas coisas que você precisa melhorar, naquelas coisas que você precisa resolver, naquelas coisas que não estão boas na sua vida. Então, se você tem um problema dentro da sua família, um problema de relacionamento na sua família, isso fica drenando a sua energia. Vai lá, coloca foco naquilo e resolve esse problema logo, para isso parar de drenar a sua energia, para parar de ser uma distração. Se você está com um problema dentro da sua atividade da Aquimus, que isso você está vendo que isso está trazendo problema, que isso não está contribuindo para melhorar os seus resultados, vai lá e resolve aquilo. Se é alguma coisa no qual você precisa se desenvolver, vai em busca, vai ao encontro daquilo que você precisa se desenvolver para que você possa tirar isso da frente e parar de ser uma distração na sua vida, tá? Porque senão você passa a ficar procrastinando. Você procrastina porque você não consegue, não tem habilidade suficiente para fazer determinada coisa. E aí você procrastina, tá? E o segundo foco é conquistar sonhos e metas. Então, ao mesmo tempo que você está tirando as distrações, focando em tirar as distrações que te impedem de avançar, você também foca em conquistar os seus sonhos e metas, em fazer o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, dando o seu melhor para poder conquistar os seus sonhos e as suas metas. Esses são os dois tipos principais de foco que você deve colocar, tá bom? Agora, o que te distrai desse foco? Que te distrai é tudo isso que a gente já falou, as coisas que drenam a sua energia. Olha só isso que eu vou falar para você. Olha só uma das principais distrações que as pessoas têm hoje em dia, que o brasileiro tem hoje em dia. Televisão. Televisão e rede social, tá bom? Eu vou dar esse exemplo e você imagina aí, televisão e rede social. Você acredita que uma pessoa hoje comum, da maioria dos brasileiros, é capaz de perder 2 horas do seu dia na frente da televisão ou na frente das redes sociais, olhando nada que é de produtivo, ficar vivendo a vida dos outros, ficar olhando o que os outros estão postando de legal e de bonito? 2 horas do dia. Acredita no que eu vou te falar. Isso é possível e é até pouco, porque tem gente que gasta muito mais de 2 horas fazendo isso, tá? Então olha só, 2 horas de televisão ou de rede social por dia significa 60 horas por mês. 60 horas que você jogou no lixo por mês. 60 horas por mês vai representar 720 horas em um ano. Olha só isso. 720 horas em um ano representa em 10 anos 7.200 horas. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo aqui agora, com certeza você tem mais de 10 anos. Então da sua vida já passaram-se 10 anos. Talvez já passaram-se 10 anos algumas vezes. Talvez 2 vezes, talvez 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quantas vezes na sua vida já se passaram 10 anos? E eu pergunto para você, 10 anos vão passar de qualquer jeito. E você vai estar fazendo o quê? Porque 7.200 horas em 10 anos é um curso de medicina completo que você jogou no lixo. Que você poderia estar se formando em medicina. 7.200 horas é a carga horária de um curso de medicina. E você jogou isso fora assistindo televisão. Ou ficando na rede social à toa, sem nada de produtivo. Olha só, 720 horas representa um mês do ano. De 12 meses representa um mês inteiro, 720 horas. Então significa que em um ano, um mês você jogou fora. Você viveu só 11 meses, porque um mês foi se dedicando a isso, ok? A televisão, a rede social à toa. Aí olha só, a expectativa de vida média do brasileiro hoje em dia é de 75 anos. Isso significa que 6 anos e 3 meses assistindo TV. Você fica, dos 75 anos, você fica 6 anos e 3 meses assistindo televisão, na frente da televisão. Isso considerando só as 2 horas por dia. Imagina se você faz 4 horas por dia. Se você faz 4 horas por dia de rede social, significa 120 horas por mês, significa 1.440 horas por ano.
significa nada mais, nada menos do que 14.400 horas em 10 anos jogadas no lixo. 1 ano e 8 meses perdidos. Dentro de 10 anos, você jogou no lixo 1 ano e 8 meses. Olha só isso. 1.440 horas são 2 meses de 1 ano inteiro. Então, de 12 meses, você viveu só 10. Porque 2 você jogou no lixo, ficando 4 horas por dia na frente da rede social, fazendo nada de produtivo. Se a expectativa de vida média do brasileiro é de 75 anos, significa que você ficou nada mais, nada menos do que 12 anos e 6 meses naufragando na internet. Não é navegando. As pessoas falam navegando, mas você ficou naufragando na internet. Mais de 1 década de vida você jogou no lixo, fazendo nada. E aí depois as pessoas reclamam que não tem tempo. Olha só, né? Olha o poder do foco. Olha aqui uma lição. Eu quero contar uma história para você agora, para você entender o poder de colocar o foco em uma coisa, de fazer com 100% de atenção aquilo que você está fazendo, com consistência, né? É uma história bem rápida. Existia numa cidade um concurso que premiava a rosa mais bonita. Né? Existiam vários jardins naquela cidade e o dono de cada jardim, ele participava de um concurso que premiava a rosa mais bonita daqueles jardins daquela cidade. E aí o ganhador ganhava um prêmio e tal, né? Enfim. E aí chegou uma certa ocasião onde um único jardineiro ele ganhava todo ano ele ganhava. A rosa mais bonita era sempre da mesma pessoa, do mesmo jardim, do mesmo jardineiro. E aí uma certa vez, uma pessoa, né, ele foi lá conversar com aquele jardineiro. Ele foi lá e perguntou assim para o jardineiro, falou assim, poxa, ultimamente só o seu jardim tem ganhado, você pode contar o segredo? O que você faz para todo ano ganhar a rosa mais bonita, o concurso? Aí ele falou assim, o meu segredo, olha só, vou até ler aqui para vocês, para sair exatamente como é. Ele disse assim, o meu segredo é, quando nascem os botões de rosa, eu escolho a mais forte e mais bonita rosa. A rosa muito forte, aquela rosa mais bela e iluminada, dentre todos os outros botões. Então, o que eu faço? Eu isolo esse botão de rosa e eu começo a cuidar 100% dele. Eu só tenho que alimentar uma única rosa. Assim essa rosa fica forte, fica iluminada. Os outros jardineiros deixam todos os botões de rosa. A seiva tem que se dividir entre todos os botões. E depois que cresce, eles escolhem a que ficou mais bonita. Eu escolho a mais bonita antes de tudo começar. Olha só que lição de foco. Ou seja, ele escolhe a rosa mais bonita antes. E aí ele foca 100% da energia que ele tem em cuidar daquela rosa. Ele escolhe a rosa mais forte, mais iluminada antes. E aí a seiva da roseira, ela não precisa se dividir. Ela se concentra em uma única rosa. E aí ele ganha todos os anos o concurso da rosa mais bonita. Né? É uma pequena história, né, para vocês poderem entender o poder do foco, tá bom? Então escreve aí agora no seu caderno algumas perguntas para você poder responder essas perguntas aí depois que você terminar de ver essa aula. Olha só. Pergunta número 1. O que eu estou fazendo e que não precisa ser feito? Distração. Quais são as suas distrações? O que eu estou fazendo e que não precisa ser feito, que não vai me levar a lugar nenhum? Outra pergunta que é a da delegação. O que eu estou fazendo que poderia ser feito por outra pessoa? Ou seja, tem coisas que eu acabo gastando minha energia, mas que podem ser feitas por outras pessoas e eu posso então otimizar o meu tempo e minha produtividade? Terceira pergunta. O que eu estou fazendo que só eu que posso fazer? Aí, pergunta do foco, tá? Então, primeira pergunta da distração, segunda pergunta da delegação, terceira pergunta do foco. O que eu estou fazendo que só eu posso fazer? É onde eu tenho que focar a minha atenção, a minha energia.
E quarta pergunta, o que eu deveria fazer que eu não estou fazendo? O que eu deveria fazer e que eu não estou fazendo? Olha só, tem muita coisa que está te afastando, ao invés de te aproximar do seu sucesso, dos seus objetivos, ela está te afastando. E essa é a pergunta do objetivo. O que eu deveria fazer e que eu não estou fazendo? Aonde eu deveria estar colocando o meu foco e que eu não estou colocando, eu estou desperdiçando? Então, essas perguntas são perguntas bem boas aí para você poder responder. Próxima dica que eu quero passar para você sobre organização de tempo é o controle. Como que você controla o seu tempo? Só que assim, isso é uma coisa bem importante, pessoal, porque o controle, a única coisa que nós realmente temos controle são os nossos pensamentos e mais nada, mais nada. Tem muita gente que acha que controla tudo na sua vida. Mentira! Você não tem um controle remoto da sua vida. Na verdade, nós temos um remoto controle da nossa vida. A gente pensa que tem um controle remoto, mas nós temos um remoto controle. A única coisa que nós verdadeiramente controlamos são os nossos pensamentos, que você pode controlar eles. Que você pode falar assim, não, isso aqui que eu estou pensando não me serve de nada. Isso aqui que eu estou pensando é negativo, só vai me levar para resultados que eu não quero. E então eu tenho o controle de mudar, de transformar o meu pensamento, tá? Até porque não é o que te acontece, não é o que acontece com você, e sim aquilo que você reage com o que acontece com você. E isso é o que determina os seus resultados. É como você reage ao que te acontece, e isso está diretamente ligado ao seu pensamento. Então, como que eu controlo o meu pensamento? Olha só, faça aí no seu caderno, você vai fazer 3 círculos, um dentro do outro. Um círculo grande, um círculo um pouco menor dentro dele e um outro círculo menor ainda dentro desse segundo círculo. Você vai fazer esses 3 círculos. Esses 3 círculos são os 3 círculos do controle, que você vai destinar a sua atenção, tá? O primeiro círculo, que é o menorzinho, que está no meio, é o círculo do autocontrole. O segundo círculo é aquele círculo no qual você tem influência, é o círculo da influência. E o terceiro círculo, que é o círculo maior de todos, é o círculo no qual você não tem nem controle e nem influência, tá? Então o que eu quero que você faça aí? Eu quero que nesse círculo interno do meio do autocontrole são as coisas que estão no seu poder, que você tem o poder de mexer, tem o poder de mudar, que você tem o poder de realmente interferir naquilo. Que é o quê? É o seu trabalho, os seus estudos, as suas emoções, o seu dinheiro, a sua mentalidade, os seus hábitos, a sua rotina, o seu, presta atenção que eu estou falando, no seu, aqui no meu caso é no meu, tá? Isso eu tenho autocontrole, são coisas onde eu consigo manipular, eu consigo mexer, eu consigo realmente interferir naquilo. Nesse primeiro círculo, que é o círculo do autocontrole, é aonde você tem que destinar o seu foco, é onde você tem que destinar a sua atenção. O segundo círculo, que é o círculo intermediário, é o círculo da influência, é onde você não tem controle mais, mas você pode influenciar, que é no ambiente onde você trabalha, no ambiente onde você vive, na sua família, nos relacionamentos que estão próximos de você, nos seus amigos, na sua família, mas você não tem mais controle, porque saiu de você. Tem outras pessoas envolvidas, mas você tem uma certa influência, você pode influenciar, você pode aconselhar, mas você não tem total controle nas coisas que acontecem ali, tá? E o terceiro círculo, o maior de todos, é aquele no qual você não tem nem controle e nem influência, que é o quê? Na política, na corrupção, no governo, no futebol, nos esportes, nos desastres da vida, na morte, no trânsito, na vida dos outros, na vida dos famosos, né? Então são aquelas coisas que não adianta você ficar sofrendo. Então, por que eu quis que você fizesse esses 3 círculos e colocasse isso daí que eu falei para você? Porque a partir de hoje, se você quer ter liberdade verdadeira, você está proibido de sofrer por aquilo que você não controla. E proibido de sofrer, inclusive, por aquilo que você apenas influencia.
Porque você só pode sofrer por aquilo que você realmente controla, aquilo que está sob o seu poder. E na verdade nem sofrer, né? Porque existe aquela máxima que diz a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você que opta por ficar sofrendo por alguma coisa. Então tem momentos que você vai sentir dor, mas ficar sofrendo, ficar reclamando sobre coisas no qual você não tem controle, esquece, não vai adiantar de nada. Se reclamar e ficar sofrendo adiantasse, estava tudo resolvido, ninguém mais tinha problema. Então você está proibido, porque isso rouba a sua energia, por consequência rouba o seu tempo. Então para de sofrer por aquilo que você não tem controle. Foque a sua atenção naquilo que realmente está sob o seu poder, que é a sua própria vida. Cuide da sua própria vida e para de cuidar da vida dos outros. Isso é outra coisa, tá bom? Vamos aqui, administração efetiva de tempo. Inimigos da administração de tempo. Anota aí, inimigo da administração de tempo. Primeiro inimigo, os amanhanites. Amanhanites. É isso mesmo, é aquela história de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Novamente, tá lá no futuro, amanhã eu faço. Não, faça hoje, você pode fazer hoje. A consequência dos amanhanites, ficar adiando a ação que pode alavancar o aproveitamento do seu tempo. Tá? Então esquece os amanhanites, a procrastinação. Essa palavra, ela é um dos maiores vilões da organização de tempo, chama procrastinação, ficar deixando para amanhã, ficar deixando para depois. Agora, eu quero te falar uma coisa que você não deve ter ouvido de ninguém ainda. Muitas vezes a procrastinação, ela não é por vagabundagem. Tem gente que procrastina, mas ele não é vagabundo. Tem muita gente que fala que aquele que procrastina é porque é vagabundo, porque não gosta de fazer as coisas, não gosta de trabalhar. Não, às vezes é sim, mas muitas vezes você procrastina por falta de organização, porque a sua vida é uma bagunça completa, você não tem organização, você não tem uma rotina, e aí você acaba procrastinando as coisas porque você não sabe o que tem que fazer. Então, as amanhanites, pare de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, ok? Segundo inimigo, as desculpites. Desculpite, fica dando desculpa por tudo. Se você for uma pessoa que busca por desculpa, esteja consciente de que você sempre vai encontrar. Todo mundo que busca uma desculpa, encontra uma desculpa. E muitas vezes é até uma desculpa que faz sentido, uma desculpa plausível, que faz a pessoa até se sentir confortável. Ah, não, olha, eu dei essa desculpa, mas é uma desculpa plausível. Tá? Então esquece, enquanto você ficar buscando desculpa, você vai continuar encontrando as suas desculpas e você vai continuar não fazendo o que tem que fazer por conta das suas desculpas, inclusive das suas desculpas plausíveis. Tá? Quando você começa a utilizar desculpa, você encontra aliado, você fica encontrando motivo para ficar criando essas desculpas. E você fica encontrando pessoas que ficam apoiando ainda as suas desculpas. Ah, não, coitado dele, realmente, olha, ele não fez por causa disso, por causa daquilo, coitado dele, né? E aí você fica se escondendo atrás dessas desculpas. Então, inimigo da administração de tempo, desculpite. Segundo inimigo. Terceiro inimigo, boas intenções. Já ouviu falar que no inferno está cheio de boas intenções? Pois é, mas cuidado. A intenção, ela sempre tem que ser boa. Você não pode fazer nada na sua vida com uma intenção que não seja boa. Então isso é um inimigo, você só ficar colocando a culpa na boa intenção. Porque quando você coloca a culpa na boa intenção, você é aquela pessoa que fica falando assim: ah, não deu certo, mas eu tive uma boa intenção de fazer isso. É óbvio, porque a boa intenção, ela sempre tem que ser, ela não pode servir de desculpa. A pessoa que fica postergando as coisas é aquela que está cheia de boa intenção. Ela tem o desejo de mudar a vida dela, mas por alguma razão ela não começa. Ela tem o desejo de fazer alguma coisa que vai transformar os resultados dela dentro da Acmos, mas por algum motivo ela não faz. Mas ela tem uma boa intenção. O caminho do fracasso, ele é semeado com boas intenções. Mas cuidado! Eu não estou dizendo que não tem que ter boa intenção. Ah, o Eros lá falou que a gente não tem que ter boa intenção. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não adianta nada ter só boas intenções.
e não colocar em prática, não colocar a mão na massa e realizar pelas suas próprias mãos, tá? Quarto inimigo, dificuldade de dizer não. Muitas pessoas acabam se deixando levar, acabam fazendo coisas que não são produtivas, que não vão levar elas a lugar nenhum, porque elas não sabem dizer não. E dizer não para os outros e dizer não principalmente para si mesmo. Porque muitas vezes você não sabe dizer não para suas distrações. Então, precisa aprender a dizer não para suas distrações, para si mesmo quando é necessário, e precisa aprender a dizer não para os outros também, porque às vezes a gente acostuma, né, a gente confunde a amizade com o ter que dizer sim para as pessoas, para todo mundo. Ah, ele é tão meu amigo, como é que eu vou dizer não para ele? Mas aí você fala sim para ele e está falando não para os seus sonhos, para os seus objetivos, para suas metas, para suas realizações, para sua produtividade. Então aprenda como dizer não. Não deixe, olha só a frase que eu quero falar para você, anota essa frase. Não deixa a sua boca sobrecarregar as suas costas. Porque às vezes a gente não fala não e aí a gente começa a colocar um monte de carga em cima da gente de, entre aspas, obrigação, porque você não fala não para as pessoas e aí você está cheio de obrigação dos outros para poder carregar nas suas costas e o que é seu você não faz. E aí não tem resultado, tá? Quinto inimigo, auto-engano. Você acreditar que tudo da sua vida está bem, está tudo uma maravilha, mesmo que os resultados não estejam mostrando isso. Então você fica naquele auto-engano, não, tá tudo certo, mas os seus resultados não vêm. Não, tá tudo certo, eu tô no caminho, mas você passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 5, passa 10 anos e aquela pessoa continua sempre no mesmo lugar. Parece que está sempre dando volta de 360 graus e volta no mesmo lugar, vai e volta no mesmo lugar. Então existem 2 caminhos, seguir acreditando que está tudo bem e se enganando, ou parar, avaliar o que está acontecendo, corrigir as rotas que precisam corrigir, que não estão bem, e planejar o seu novo rumo. Você é quem decide. Então para de perder tempo só achando que está tudo bem, nesse auto-engano, e utilize o seu tempo para algo produtivo, que é corrigir a sua rota. Se você precisa corrigir rota, corrija a sua rota. Se você precisa corrigir planejamento, corrija o planejamento. Mas faça isso antes que você fique aí, pelo auto-engano, jogando a sua vida no lixo. Sexto inimigo, metas imprecisas. As pessoas não têm metas, as pessoas não sabem qual o passo a passo que ela precisa cumprir, que ela precisa seguir para chegar aonde ela tem que chegar ou aonde ela quer chegar. O verdadeiro fanatismo é redobrar o esforço em uma atividade sem rumo nenhum, sem objetivo nenhum. Então a pessoa, ela fica fazendo as coisas sem rumo, e já dizia uma célebre frase, que se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí você fica novamente jogando tempo no lixo, porque você não sabe para onde você está indo, você não tem uma meta clara, uma meta precisa de como que você vai fazer para chegar no lugar tal, no dia tal, na hora tal e conseguir aquela coisa definida, sempre sendo definida, você ter a visão clara e definida do que você quer. Ok? E o sétimo inimigo, viver no passado ou no futuro, nunca no presente. Isso daí a gente já falou, né? A pessoa fica vivendo no passado e no futuro e esquece de viver o agora. Isso a gente já falou. Próximo inimigo, perfeccionismo. O perfeccionismo, pessoal, ele é um inimigo quando ele ultrapassa o limiar de ser saudável. Você ser perfeccionista, ele não é ruim a partir do momento que não está te atrapalhando. Eu estou falando isso porque esse é um inimigo no qual eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou uma pessoa perfeccionista, que sempre busco dar o meu melhor, que sempre busco nos mínimos detalhes aperfeiçoar, deixar o melhor possível. Só que isso é muito bom. Porém, chega num determinado momento que se você não cuidar desse sabotador, ele começa a te sabotar e aí você passa a não realizar as coisas porque você sempre acha que aquilo não está bom. Isso é um mau hábito disfarçado de uma virtude a partir do momento que você ultrapassa o limiar do saudável, do perfeccionismo saudável. Tá? Nós sempre temos que buscar o melhor, até porque nós sempre podemos melhorar.
Mas quando você passa a parar de agir, parar de fazer as coisas por conta do perfeccionismo, aí isso se torna um sabotador extremamente perigoso. Então você precisa avaliar a sua vida. Se você tem esse hábito do perfeccionismo, assim como eu tenho, procure sempre avaliar para você não deixar de fazer, de realizar as coisas, de pôr a mão na massa por causa do perfeccionismo, tá bom? Então presta bem atenção nisso. Esses são os principais inimigos da administração efetiva de tempo. Enquanto você ficar caindo nessas armadilhas, você vai ficar jogando tempo fora e vida no lixo. E por consequência, vai continuar vivendo uma vida medíocre sem conseguir conquistar nada, ok? Pessoal, para terminar nossa aula, para encerrar aqui, eu quero falar para você sobre como criar uma rotina de excelência. Porque muitas pessoas falam que não querem ter uma rotina porque a rotina aprisiona. Eu quero ter uma vida onde eu possa mexer, onde eu possa manipular, fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Ótimo, então é justamente isso, por isso que você precisa ter uma rotina. A rotina, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não aprisiona, a rotina liberta. Porque é quando você tem uma rotina que você organiza o seu tempo de tal forma que você tem controle sobre ele. E se você tem controle sobre ele, você sabe exatamente os momentos que você pode quebrar essa rotina para você ser livre e fazer o que você quiser. E de repente, um dia você vira e fala assim, eu quero ir viajar agora. E você tem total controle sobre o seu tempo para você poder saber que naquele momento você pode quebrar a sua rotina e pegar e sair e viajar e decidir isso de uma hora para outra. De um minuto para o outro você decide ir viajar sei lá para onde. Agora, as pessoas que não têm rotina, que não têm uma agenda, que não sabem o que tem que ser feito, elas não sabem exatamente aonde a energia dela vai se destinar no dia dela, aonde ela vai gastar aquelas 86.400 segundos que o dia dela, o banco, dá para ela não sabe porque ela não tem uma rotina, ela não é organizada o suficiente e aí ela acha que ela é livre, mas ela não é, porque ela fica sempre naquela bola de neve, sempre achando que está fazendo muita coisa e não está produzindo nada. Chega no final do dia cansado e tem a sensação de que não fez nada, que não caminhou para frente, que não deu mais um passo em direção ao seu objetivo. Pelo contrário, ficou parada, estagnada. Então é justamente por isso, porque a pessoa não organiza. Então, escuta o que eu estou te falando. Se você, de uma pessoa que é extremamente organizada, eu sou uma pessoa extremamente organizada, se você quer ter liberdade na sua vida de tempo, organize a sua rotina, para que então você possa saber os momentos que você pode quebrar essa rotina e fazer algo diferente, tá bom? E como que eu organizo a minha rotina? Eu quero dar aqui isso daqui é muito valioso, pessoal. Isso daqui eu vou te ensinar a fazer uma rotina de excelência, uma rotina que realmente vai te ajudar a organizar o seu tempo, organizar a sua vida. Anota aí. É o ensino da pedra, pedrinha, areia e água. Vou repetir. Pedra, pedrinha, areia e água. O que é isso, Eros? O que isso aí tem a ver com a minha organização de tempo? Vou te mostrar agora. Imagina o seguinte. Imagina que você tem um jarro de vidro, um vaso, né, de vidro. E você precisa encher esse vaso de vidro com pedras, pedrinhas, areia e água. Aí o que acontece? Você pega as pedras grandes, as pedras, e você joga no vaso, ok? Você jogou no vaso. Você jogou as pedras grandes, encheu o vaso. Só que aí você pega as pedrinhas e joga dentro do vaso. E essas pedrinhas elas vão começar a preencher os espaços vazios que ficaram entre as pedras grandes. Ela preenche esses espaços. Encheu de novo. Aí você pega a areia e você joga dentro desse vaso. E essa areia ela vai começar a preencher os vãozinhos que ficaram entre as pedrinhas. E por fim você pega e joga a água. E essa água vai preencher todos os espaços que ficou na areia, o ar ali, os espaços de ar que ficou na areia depois que você jogou a areia. Então você preencheu o vaso inteiro com pedras, pedrinhas, areia e água, ok? Agora imagine se você fizesse o inverso. Se você pegasse aquele jarro, aquele vaso de vidro e antes de colocar
a pedra, a pedrinha e a areia, você enchesse ele de água. O que ia acontecer? Você encheu de água. Quando você jogasse a areia, a pedra ou a pedrinha, ele ia transbordar, ia cair tudo. E você não ia conseguir encher de maneira adequada. Então, a pedra, a pedrinha, a areia e a água representam as tarefas do nosso dia a dia que a gente vai organizar o nosso tempo, tá? O que é que são as pedras? As pedras são as tarefas que reúnem as atividades que são urgentes e importantes. São aquelas coisas que você vai colocar na sua agenda e é uma pedra na sua agenda. Você não pode tirar, você não pode trocar, você não pode, aquilo não pode ser mexido. É a primeira coisa que tem que entrar na sua rotina, é a primeira coisa que tem que entrar na sua programação do seu dia. São as pedras. Ou seja, são as coisas que vão realmente, que são fundamentais e importantes para que você dê o passo em direção às coisas que você quer conquistar, aos seus objetivos, tá? São aquelas tarefas que você precisa priorizar na sua vida. Então o que é pedra? São as reuniões importantes, é o cliente que você precisa atender, é o evento que você precisa ir, o treinamento que você vai se desenvolver para se tornar um profissional melhor, aquela aula que você está assistindo ou que você precisa assistir, uma conferência que vai ter, uma reunião com um novo prospecto ou com um novo cliente, ou fazer o acompanhamento de um cliente que você já tem, tá? Isso aqui elencando algumas atividades do consultor da Acmos, tá? Mas aí cada um é que sabe aí o que são pedras. Por exemplo, as pedras também aquele momento de autodesenvolvimento. Você lê um livro, por exemplo, você pode colocar isso como uma pedra. 20 minutos do seu dia é ler o livro aqui. Esses 20 minutos eu vou ler um livro para o meu desenvolvimento. Coloca aquilo como pedra também, tá? Agora, o que são as pedrinhas? As pedrinhas são tarefas que elas também são importantes, porém elas podem ser realocadas em outros momentos. Então você, por exemplo, eu preciso fazer uma ligação para um cliente meu. Isso é importante? Isso é importante. Mas eu posso realocar isso, por exemplo, no período da tarde, porque no período da manhã eu tenho uma pedra aqui que não tem jeito, não tem como ser mudada. Então, eu posso realocar. Então, as pedrinhas são tarefas que ainda são importantes, mas que elas podem ser realocadas. Elas podem passar daqui para lá, você pode realocar. Mas uma vez que você realocou aquela pedrinha, ela tem que ser cumprida. Porque se você deixa a pedrinha rolando, aí aquela tarefa de importante, ela vai acabar se tornando uma tarefa urgente e aí você vai desperdiçar tempo porque você vai ter que fazer uma coisa que você poderia ter resolvido lá atrás e não resolveu, ok? Então, as pedrinhas vêm depois das pedras. Depois que você colocou na sua agenda todas as pedras, coloque as pedrinhas. Depois vem a areia. A areia, pessoal, já são tarefas que não são importantes. Elas não são importantes. Porém, elas são tarefas que você precisa realizar. Então, por exemplo, tomar banho. Tomar banho é uma tarefa importante? Mas se eu não puder tomar banho agora, eu posso tomar banho à noite, eu posso tomar banho de manhã, eu posso tomar banho depois, eu posso escovar o dente depois, eu posso fazer um telefonema para minha mãe depois, eu posso fazer alguma coisa depois, eu posso brincar com os meus filhos em um outro horário, eu posso realocar isso. Isso é a areia. Depois que vem os principais compromissos, as coisas mais importantes que são as pedras e as pedrinhas. Aí eu coloco a areia. Tá? Que é aquilo que vai preencher, é o meu hobby é a areia, aquela coisa que vai me fazer bem, poxa, é um esporte, ir na academia, isso daí é a areia, que eu vou conseguir alocar aí nos espaços que ficaram em branco, nos períodos que ficaram em vão ali, que tem as lacunas para serem preenchidas. E a água? A água é por último de tudo. A água é justamente aqueles momentos que são de desperdício, que você não faz nada. São aquelas tarefas que não têm importância realmente nenhuma. Né? Então, por exemplo, a água ela pode ser você ficar lá na rede social, você assistir um filme, você jogar videogame, entendeu? Coisas assim que realmente não vão te levar a lugar nenhum, a não ser você perder aquele tempo ali. E que tá tudo bem, você também pode ter momentos de água ali, você pode ter esses momentos, mas você precisa encaixar esses momentos dentro da sua rotina.
como água. São coisas que, se também não der para fazer, se você tiver preenchido com outras pedras e pedrinhas e até areia, e se não der para você incluir naquele dia, também não vai fazer importância nenhuma, não vai mudar em nada. Tá? Então a água é aquele momento da liberdade, onde se você cumpriu as suas pedras, cumpriu as suas pedrinhas e também a sua areia, aí você vai fazer a água, você vai saber os momentos onde você pode colocar a sua água na sua rotina diária. Beleza? Então essa é a dica aí para você poder montar a sua rotina, sua estrutura de rotina diária, sua agenda diária de tarefas, para que você possa realmente organizar o seu tempo e aí então, por consequência, você ter total controle sobre esse tempo e poder ser livre verdadeiramente. Legal? Bom, pessoal, então eram essas dicas que eu queria passar para vocês. Eu espero, se você chegou até aqui nessa aula diferente que nós fizemos, eu espero que você tenha realmente aproveitado e anotado bastante informação aí, anotado bastante dica, tá? Tem muito mais coisas que eu falo sobre administração de tempo, sobre liberdade de tempo, sobre organização. Tem várias outras dicas e materiais e ferramentas práticas para você poder melhorar a sua organização de tempo, tá? Mas a gente teria que ficar aqui muito mais tempo, outras horas aí, quem sabe a gente possa mais para frente aí ter outras aulas que falando sobre isso, tá bom? Mas eu espero que você tenha gostado, eu tenho certeza que eu te passei informações valiosas aqui para você poder melhorar a sua rotina, o seu dia a dia e para que você possa construir um ano de 2022 bem melhor aí, crescendo e tendo muito sucesso nessa atividade da Acmos. Beleza? Então eu quero te pedir, se você ainda não curtiu aí, dá o seu like na nossa aula aqui, deixa o seu comentário o que você achou dessa aula, faz as suas postagens, me segue lá no Instagram, @eros.escobar, estou sempre postando dicas de saúde lá. Tem algumas coisas também que eu posto vez por outra falando sobre esse tema, sobre organização de tempo, sobre liberdade, tá? Eu espero que você tenha gostado. Eu sou Eros Escobar, biomédico e palestrante, e a gente vai ficando por aqui. Eu espero que em breve a gente possa estar juntos novamente e que você tenha um excelente ano de 2022. Legal? Valeu, gratidão por estar aqui e até breve, pessoal. Um forte abraço para você. Valeu!